Caracterizam-se pessoas politicamente expostas, pessoas expostas politicamente, né? Dá na mesma. Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, no país ou no exterior, cargos, empregos ou funções públicas, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas do seu relacionamento próximo, no seguinte prazo. Então, qual que é o prazo que se considera? Você vai começar lá o relacionamento com um cliente. Esse cliente é uma pessoa politicamente exposta. Se ele exerceu alguma função, cargo público, em quanto tempo? Contar a quanto tempo antes do início desse relacionamento, se ele estiver exercendo, né? Se ele estiver exercendo, já é pessoa politicamente exposta. Ou se ele tiver exercido, quanto tempo antes? 10 anos, se pertenceu à administração federal. 7 anos ininterruptos. 24 meses contado a partir do seu enquadramento ou nos últimos 5 anos. Vamos revisar? Então vamos lá. A gente tinha falado um pouquinho de pessoas politicamente expostas numa das questões, né? Agora a gente tem a oportunidade de revisar o que é uma pessoa politicamente exposta. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Consideram-se pessoas expostas politicamente, ou pessoas politicamente expostas, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Então, você está lá prestes a iniciar o relacionamento com o cliente. Esse cliente é pessoa politicamente exposta se nos últimos 5 anos tiver exercido ou se ainda estiver exercendo algum cargo, função política aí, como diz aqui, ou representantes familiares e pessoas de relacionamento próximo, tá bom? Então, vamos só revisar aqui quem são essas pessoas politicamente expostas, né? No caso de clientes brasileiros, que tipo de políticos, né? Primeiro, detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União. Então, poder executivo e poder legislativo, quem foi eleito para cargos nesses poderes, né? 2. Ocupantes de cargo no poder executivo da União. Então, se ele estiver ainda exercendo ou tiver exercido nos últimos 5 anos. Ministro de Estado ou equiparado, de natureza especial ou equivalente, de presidente, vice-presidente, diretor ou equivalentes de autarquias, funções públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então, se foi executivo de alguma estatal, né, por exemplo. Do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, o DAS, nível 6 ou equivalentes. Além disso, mais pessoas que estão enquadradas aqui como pessoas expostas politicamente. Membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do STF, membros dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, membros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Quem mais? Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Subprocuradores Gerais da República e Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Que mais? Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. Certo? E, para acabar, governadores de Estado e do Distrito Federal, presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, presidentes de Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal e de município e de Conselho de Contas do município, e, por último, os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados, tá? Então, se for de um município, se
for um prefeito, por exemplo, de um município que não seja a capital de um estado, ele não é considerado pessoa exposta politicamente. Então, prefeitos de capitais entram nessa classe de pessoas aqui, de clientes, tá bom? E requerem especial atenção. Então, caracterizam-se pessoas expostas politicamente, pessoas que têm essas características que a gente viu aqui, e isso se enquadra aí nos últimos 5 anos, né? Ela exerceu algum desses cargos aí, ou ainda exerce nos últimos 5 anos, pelos últimos 5 anos, ou está exercendo na atualidade. Ok?